Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a aula de textura. Vamos iniciar aí o processo de texturização de elementos dentro do Maya e esta aula será introdutória ao recurso conhecido como Hypershade, ok? Bom, eu vou abrir aqui uma cena, menu file Open, vou abrir aqui a cena chamada maçãs. Ó, aqui eu tenho um objeto, né? Ele está agrupado, nesse caso aqui é uma peça só, a maçã tem o caule dela aqui, tem a parte inferior, enfim. Então, no processo de texturização, o Maya ele trabalha aqui com os materiais dele, padrão, ele no caso define a cena inteira com um material chamado Lambert. Então todos os elementos que você cria no Maya, que você passa a modelar, fazer a partir do zero, ele sempre define, não importa a quantidade dos elementos que você tem na cena, o material Lambert ele é único para todos os objetos. Por exemplo, eu posso criar aqui um box, né, um cubo, tá? E eu tenho aqui também a maçã que foi importada. Eu vou criar aqui também um cone. Pronto, tenho 3 elementos na cena. Se eu vier aqui no painel do Attribute Editor, eu tenho aqui do lado direito, ó, essa setinha de navegação, tá? Seta para a direita. Eu vou ver aqui o nome Lambert1. Isso eu estou com o cubo selecionado. Se eu pegar o cone, também eu tenho Lambert1. E se eu pegar aqui a maçã que foi que foi aberta, eu também tenho Lambert1. Você visualiza isso pelo painel Hypershade. Você pode abrir o Hypershade aqui na barra de status do Maya, na parte superior, ó, eu tenho esse ícone que é do Hypershade, ok? Eu posso dar um clique nele, ele vai abrir aqui para mim o painel. Aí eu posso fazer o seguinte: nessa janela eu estou visualizando aqui, ó, o Lambert1, tá? Que é o meu material que foi inserido lá na cena, né? Através dos objetos, ele já foi inserido na cena. E com isso, tudo que eu criar, o Maya ele insere esse material lá, tá? Se eu quiser visualizar os parâmetros desse objeto, desse material, eu tenho aqui do lado direito essa janela, ok? Do Hypershade, que são os canais de mapeamento, os canais de textura, de transparência, enfim. Aqui tem uma quantidade, né, de parâmetros que eu posso ajustar para chegar num material bem mais realista, seja ele, né, um piso, seja ele uma textura para um tecido, ok? Reflexo, todas as configurações você pode fazer aqui do lado direito, tá? Bom, o problema aí é o seguinte: o Maya, ele, no caso do Lambert, ele não vem configurado para ter brilho, para ter reflexo e essas coisas. Até porque o Maya vai depender do ajuste do rendering, que é um assunto que eu já vou entrar mais para frente, que é a configuração do render também para poder ter o efeito de reflexo caso você queira fazer, por exemplo, um vidro, uma água, um plástico reflexivo, tá? Então, do lado aqui esquerdo, nós temos aqui os materiais que o Maya oferece, que é uma lista, né, considerável, tanto materiais como mapa, tá? E a gente vai começar a explorar aí os recursos de material. Uma outra opção que você pode usar, que é mais simplificada do que o Hypershade, você pode usar a Shelf Rendering aqui, ó. Na Shelf Rendering você tem os materiais aqui padrões, são os mais comuns, os mais usados, tá? Então, por exemplo, aqui do lado esquerdo eu tenho a Anisotropic, eu tenho o Blinn, eu tenho o próprio Lambert, Phong e daí vai, né? O Phong, e cada material vai ter a sua particularidade, né? Vai ter a sua configuração. Então, por exemplo, ó, se eu pegar a maçã com ela selecionada e eu vier aqui, ó, vou aplicar um Anisotropic, ok? Ao clicar no Anisotropic, ele entende que o objeto selecionado já recebe ele. E aqui do lado direito, ó, no painel do Attribute Editor, ele vai aparecer Anisotropic 1. O que eu recomendo é que você renomeie esse material. Então, por exemplo, eu posso selecionar aqui, ó, Anisotropic e posso colocar aqui, ó, maçã, tá? Então, agora eu posso, né, configurar os parâmetros dessa maçã sem interferir aqui nos dois objetos que estão na cena com o material Lambert, né? Porque assim, ó, se eu abrir o Hypershade novamente,
ele vai mostrar aqui que eu tenho um material chamado maçã e tem um material chamado Lambert. E aí ele separa, né? Você quando clica no objeto, ele mostra aqui para mim, ó, esse é o material da maçã, tá? Aí você clica no objeto que, ó, esse é o material Lambert, que é o material dos dois objetos, que eu não dei nome aqui para ele, né? Então tá. Se eu alterar aqui os parâmetros, ó, pegando alguns parâmetros da área Common Material Attributes, ele permite que você troque a cor. Você pode usar aqui o slider para ter uma cor mais intensa ou não, e você pode clicar no ícone de cor mesmo, ó. Clica, aí você escolhe uma cor lá, por exemplo, vermelho e tal. Aí você pode configurar a cor para o seu objeto, e também aqui tem, né, a configuração, esse mix, que você pode estar definindo uma cor aqui desejada, por exemplo. Ok? Aí é só clicar fora. Bom, ele tem as opções de transparência, né? Se você quiser um objeto transparente, então você pode tanto definir como cor, tá? Se você clicar aqui na cor, você pode definir isso, né? Ó, branco, ele vai ficar bem transparente lá, ok? E mais escuro ele vai ficar opaco, tá? Ambiente color, a cor ambiente também, você pode dar uma intensificada se quiser, incandescência, tá? Materiais, né, auto-iluminado, tal. Bump Map, que é um recurso de relevo, que a gente vai ver mais pra frente, e a cor difusa, né, que é a cor, no caso, padrão dele, você pode escurecer ou dar uma clareada também, tá? Bom, ele tem diversas configurações. Como isso muda de acordo com o tipo de material, até aqui, né, até a Translucence Focus, até essa opção de Translucence Focus, você tem como um padrão no Maya, mas dependendo do material, por exemplo, esse material é um anisotropic, ele está mostrando aqui o type dele. Então ele vai mostrar aqui opções do material anisotropic, que no caso tem a opção Specular, que é esse brilho riscado que aparece aqui nesse gráfico, ó, tá? Então você pode ajustar o ângulo dele, ó. Você pode definir o espalhamento dele em X, ó, em Y também, né? Ó. E ele vai mostrando também aqui em tempo real no meu objeto, tá? Ruggedness, por exemplo, tá? E Fresnel, ok? Então, esses ajustes vai variar. Se você vier aqui em cima e trocar o type, porque ele permite que você troque, por exemplo, eu vou pôr um blim, né? Então ele trocou o tipo de material. Agora o blim é um material que tem um brilho de ponto. Então, por exemplo, lá embaixo, ó, eu tenho aqui o Specular Shading, então ele tem o Eccentricity, tá vendo? Tem o Specular Roll-Off, ó, tem a cor, reflexivo, se ele vai ser reflexivo, mas a questão de reflexo a gente vai ver mais pra frente, né? E aí o brilho muda, então é de acordo com o tipo de material, você vai ter ali parâmetros diferentes, ok? E aí quando você abrir o Hypershade, por exemplo, ó, você viu que eu troquei lá o tipo e ele trocou aqui também, agora é o Blim 1, tá? Então, no caso, eu perdi o nome do material porque eu tinha renomeado como maçã, então vocês têm que tomar muito cuidado se fizer troca do tipo, tem que renomear aqui o objeto, o material, ó, tá? Então eu deixei aqui como maçã, e lá no Hypershade, ó, ele renomeia também e tá tudo certo, ok? Agora eu vou colocar uma textura na maçã, eu quero colocar aqui uma textura. Melhor, antes de colocar a textura, deixa eu só explicar aqui sobre o Lambert. Se eu pegar um dos objetos aqui, ó, se eu chegar aqui no Attribute Editor e trocar a cor, ó, ele vai trocar dos dois ao mesmo tempo. Tá? Qualquer configuração que eu mexer no Lambert, porque o Lambert ele é único, independente, ó, se eu criar outro objeto aqui também, por exemplo, esse cilindro, e se eu trocar aqui o material dele, ó, tá vendo? O Maya ele vai substituir de todos. Isso é muito bom, pensando nessa questão aí, porque o Maya ele não sobrecarrega, ele não cria um material para cada objeto automaticamente. Então ele entende que todos os objetos têm que ter o mesmo material, tá? Então isso não deixa o sistema lento. É uma vantagem aí que o Maya tem, que pode ser considerado aí um recurso muito bom. E se você quiser aplicar, sem problema, você pode vir aqui na shelf Rendering e escolher o material que você quer para o seu objeto. Agora eu vou deletar esses três materiais para focar aqui na maçã. Então, por exemplo, eu quero colocar uma textura de maçã, né? Eu vou vir aqui no maçã, que é o meu material. Eu tenho aqui embaixo, ó, essa opção, aqui, o Color.
Essa opção Color, você já define a cor. Porém, esse quadradinho aqui do lado, ó, xadrez, tá vendo? Ele é um canal de mapeamento. Eu posso clicar nele para carregar uma textura. Como que o Maya vai trabalhar? Ele vai trabalhar com um nó, que é o node, chamado File. Então vou clicar aqui, ele vai abrir essa janela. Eu posso carregar tanto as texturas padrões que ele oferece, como Bulge, Checker, Cloth, mas eu quero carregar um arquivo externo, então eu vou ter que escolher essa opção aqui, File. Tá? Escolhendo o File, ele vai vir aqui nessa área chamada File Attributes, e vai pedir para você informar aonde está o arquivo. É só clicar aqui nessa pastinha amarela, ó, clique, e carregar o arquivo. Por exemplo, vou carregar esse arquivo maçã, ó. Ok. Para ele exibir o arquivo da textura aqui na sua cena automaticamente, você vai na barra de ferramentas de painel e você vem aqui e liga esse botãozinho aqui que é do Texture. Então, por exemplo, ó, vou ativar aqui o botão Texture e ele mostrou aqui a textura da maçã, tá? Já aplicada no objeto. E se você quiser fazer alguma configuração, né? Por exemplo, vocês viram que aqui ao carregar a textura, ele trocou o painel. Você está num painel de atributos de arquivo, File Attributes. Você tem como navegar, né, para as opções anteriores através desses dois botõezinhos aqui, ó. Esses dois botõezinhos aqui, ó, tá? Então, por exemplo, eu posso dar um clique nesse de baixo, que é o botão que ele vai para o Go to Output, tá? Que ele vai para o começo. E aí ele mostra isso aqui para mim, ó. O Color recebeu uma textura. Esse indicador aqui do lado direito, ó, esse indicador aqui é um indicador de que tem uma textura aplicada nesse canal. Ou seja, no canal Color existe uma textura que foi aplicada. Por quê? Porque ele está diferente dos demais, ó. Ele tem aqui esse ícone preto, né, com a setinha. Então eu posso clicar nele para voltar, ó, clique, e ele vai mostrar aqui para mim a textura que eu estou usando, né? Se caso você não quiser mais, um exemplo, vamos supor que eu queira trocar essa textura. Simplesmente nessa área eu clico na pasta, novamente, pego uma outra textura aqui. Eu vou pegar qualquer textura, tá? Por exemplo, essa toalha, vou abrir, ele já substitui, é automático. Mas digamos que você quer excluir, né? Então você vai vir aqui em cima novamente, você vai dar um clique no Go to Output, e aqui no Color, você vai clicar com o botão direito, ó, botão direito, tá? Você tem a opção aqui, ó, Break Connection. Ele exclui, ó, tá vendo como ficou o indicador ali de textura? Ele não tem mais, foi excluída, e lá, né, no caso do Hypershade vai continuar o material Blend, né? O material Blend vai continuar aqui, deixa eu pegar aquele aqui, ó, é esse, tá? E com isso ele elimina a textura. Se você quiser usar o Hypershade também para carregar uma textura, sem problema, você pode pegar aqui o material, você pode vir aqui do lado direito no canal de Color, clica aqui no quadradinho, né, que é o canal, vai em Files e vai fazer a mesma coisa lá atrás, ó. Lá atrás vai estar acontecendo a mesma coisa. Então você vem aqui, ó, na pastinha amarela e carrega aqui maçã, por exemplo, tá? Se caso não aparecer, é porque esse botão aqui do Texture está desligado, ok? Vou manter ele ligado aqui. Então aqui eu estou no Hypershade, ó. O Hypershade, deixa eu limpar aqui a tela. O Hypershade é assim, ele tem essa miniatura aqui, que é só um molde, né, de exibição, que todos os materiais vão ter isso. Vamos supor que você queira visualizar a ramificação do material aqui nessa área de visualização, tá? Então você vem aqui, ó, no material que você quer, né, que você deseja, você pode fazer o seguinte, você pode pegar esse material, clica nele com o botão do meio, tá? Botão do meio. Segure e arrasta para essa área aqui, ó. Aí você solta. O que vai acontecer? Ele vai mostrar aqui, ó, todos os parâmetros, né, a ramificação dele, que também são aqui opções que estão disponíveis tanto aqui na área de configuração do Hypershade, como aqui na área também do Attribute Editor, tá? Aqui tem, ó, Color, Ambient Color, Mate Opacity, Diffusing, tá? Então ele vai ter aqui também essas opções. Então beleza, mas aqui é o seguinte, ó. Aqui você pode ver o que realmente está acontecendo, né? Ele tem a ramificaçãozinha aqui. Por exemplo, eu vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, tá? O Input, ok? Ele vai abrir e vai mostrar aqui as ramificações que o Maya tem por padrão. Tem por padrão, e aqui você
aplicou. Nesse caso eu apliquei aqui a textura. Aqui ele tem por padrão é esse aqui, ó, o Isotropic, né, Anisotropic, ok, que é uma configuração lá do brilho do material, etc. E a que eu apliquei foi essa daqui, ó, a JPG. Então essa JPG ela foi aplicada onde? No canal de cor, tá? Então a cor RGB que ele está mostrando aqui recebeu uma textura, né, chamada maçã. E essa textura maçã ela vai ter as coordenadas UV, que é um assunto que eu já vou pegar mais para frente ainda sobre alinhamento, né, de textura no objeto, tá? Que ele vai mostrar aqui as coordenadas UV que eu posso estar configurando lá no meu objeto. Então isso aqui nada mais é do que o que? Uma ramificação, ou seja, são nós, né, de conexão que tem aí no Maya, que ele mostra para você o que está acontecendo, né, com o processo aí de texturização do seu objeto, ok? Eu vou fechar aqui. Para você limpar, você vem nesse ícone aqui, ó, esse botãozinho aqui, ele vai limpar essa área aqui, ok? Só para não ficar muita coisa, você pode visualizar quantos materiais você quiser, tá? E aí eu fecho o Attribute Editor e com isso eu tenho meu objeto texturizado. Você pode salvar o arquivo, certo? Pode vir no menu File Save, Save Scene, e salva ele, né? E deixa guardadinho aí, porque a gente vai começar a usar os outros recursos na próxima aula. Então, o que vocês aprenderam até aqui? Vocês viram o processo de texturização pelo Hypershade, que é esse painel, tá? E vocês viram a aplicação dele também aqui através da Shelf Rendering, tá? Então, na próxima aula, nós vamos aprofundar um pouquinho mais aí nos parâmetros de texturização do objeto, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.